Olá, eu sou a Caroline Pogetti e vim apresentar para vocês o meu plano de aula de pensamento computacional utilizando a linguagem Hackett, do curso de especialização em computação para educação básica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na modalidade à distância. O título do meu trabalho é Conhecendo a Pixel Art com Hackett, né? Então, eu parti do princípio que os alunos, eles conhece muitos jogos e já está um pouco mais comum hoje em dia, né? Um pouco os desenhos em formato de pixel, especialmente depois do boom do Minecraft, né? Que é um jogo onde tudo é pixelado. Então, eu converso com eles antes de chegar no pixel, né? Mas eu converso com eles sobre o que é um pixel, né? De onde surgiram isso, como que o computador faz um desenho. E a gente sabe que se a gente se aproximar algumas imagens, né, bem próximo, a gente vê os quadradinhos que formam aquela imagem, né? Então, a partir disso, a partir do pixel e a partir das imagens criadas em pixel, a gente tem hoje o que é chamado de pixel art, né? Que são as imagens criadas e editadas, tendo como elemento básico o pixel, né? E isso ficou muito em voga alguns anos atrás, quando os computadores não tinham muitos recursos, né? Eles eram mais limitados, né? As primeiras gerações de videogames também utilizavam muito isso. Eu tive um computador Atari com jogos da memória que eram todos jogos pixelados, até hoje vários clássicos. A gente jogava e era nítido, né? O desenho dos quadradinhos, assim. Então, para chegar nessa conversa de pixel, eu imaginei, então, uma atividade composta por 3 etapas, tá? Então, a primeira parte é uma atividade que a gente chama de desplugada, que é em sala de aula. A segunda parte, então, a atividade plugada A, utilizando o Scheme, né, online, e a atividade plugada B, que daí nós vamos começar a falar de pixel art. Então, alguns objetivos, né, é exercitar o pensamento computacional, decompor o problema em partes menores e organizar essas partes para que, posteriormente, seja possível atingir o objetivo da atividade proposta. Por isso, começar com pixel para depois chegar na imagem maior. Utilizar a linguagem Hackett para descrever o processo de criação artística, utilizando funções básicas já aprendidas anteriormente, como a função do beside e do above. Compreender como os computadores exibem imagens e desenhos através do estudo do pixel e conhecer a estrutura da pixel art. Também criar desenhos, né, com base em padrões e criar uma obra, né, de pixel art. Esse plano de aula, ele é o início para um projeto. Então, aqui, no final desse projeto, a ideia é que os alunos consigam realmente utilizar programas, né, sites, instrumentos mais direcionados para pixel art, com mais ferramentas de desenho. Mas, nesse primeiro momento, a ideia é trabalhar somente com a linguagem Hackett, né? Então, coloquei algumas habilidades aqui também. Eu pensei na atividade, então, para alunos de 6º até o 8º ano, do ensino fundamental, e eu imaginei um cenário na escola onde eu trabalho, que é no município de Canoas. Então, nós temos encontros de 2 períodos com os alunos. Cada encontro são 2 horários. Então, dá em torno ali de 2 horas, né? Então, eu imaginei pelo menos 2 aulas de 2 períodos cada uma. Então, 2 horas por encontro, total de 4 horas para esse primeiro momento. A metodologia, então, eu vou mostrar para vocês aqui os anexos. Então, aqui, né, para iniciar, os alunos vão receber uma folha explicando sobre o quadriculado e sobre a técnica do quadriculado, né, contando toda a história, né, do artista alemão Albert Dürer, e vão ser convidados a fazer essa primeira cópia, né, que é esse desenhozinho aqui da tartaruga, e fazer a cópia e entender como que se organizam. Eu ainda não falei em pixel, né, então como que se organiza essa atividade, essa técnica, né? Então, eles vão ser convidados a fazer ali com lápis, depois colorir, né? Depois, no segundo momento, eles vão receber essa segunda folha para continuar os padrões. Eles têm que entender qual é a lógica, né? Qual é o padrão de cada uma das faixas decorativas. Então, aqui nós temos 6 faixas, cada uma com um padrão diferenciado. Eles podem mudar as cores ou seguir na cor, né, que está ali. Isso aí é a critério deles. Aí, então, eles vão receber a terceira folha, que tem, copiando imagens com a técnica do quadriculado, tem 13 figuras. Então, tem a figura 1, que é essa, acho que quase uma espiral, não sei bem. Não, a espiral é a terceira figura, né? A figura 2, que são figuras abstratas, e a figura 3, que é essa espiral. Eles vão escolher uma dessas figuras para fazer. Eles podem fazer as 3 aqui e vão escolher uma delas depois para seguir.
Terminado então essa parte das figuras, aqui eles já estão em duplas, né, ou em trios, eles podem também desenhar as figuras coloridas com as cores que eles acharem melhor. Os alunos vão usar então o Chromebook e passar para as atividades plugadas, né? A parte 2. Na atividade plugada, então, ele vai receber um e-mail. Aqui tem um modelinho do e-mail que eu separei, e que eu estou dizendo para eles acessarem o Scheme. Aqui está o modelo da atividade. Então, eu enviei para eles essa atividade, toda ela aqui descrita, que eu já vou mostrar para vocês aqui, né, com o passo a passo da questão, e onde tem os pontinhos, eles têm que completar e construir as funções. Então, a primeira parte da atividade, deixa eu voltar aqui, defina a constante quadrado, que deve ser uma imagem que consiste de um quadrado de 30 por 30 sem preenchimento. Depois ele vai para a questão 2, que ele vai fazer, escolha um dos 3 últimos desenhos realizados em aula para reproduzir aqui. Observe o padrão escolhido, analise linha por linha. Agora construa um quadrado cor, que é a função, né, que eu estou pedindo para eles aqui, com uma cor à sua escolha preenchido, né? Então eles não podem mais usar a forma, né, a anterior, que era só o contorno. Agora eles precisam preencher com a cor que eles quiserem. Então, eu botei uma observação, lembre da imagem que você escolheu e de quais cores seriam bonitas daquela forma. Por isso que a imagem que eu entreguei antes, ela é uma imagem toda em preto e branco, em cinza, né, preto e branco, para que agora aqui eles consigam realmente fazer a cor que eles quiserem. Você pode usar a sua criatividade variando as cores, né, daí aqui tem um modelinho, assim fazer a chamada da função. E depois, letra B, agora analisando as linhas, crie as 9 linhas conforme o padrão do desenho escolhido, mantendo os quadrados preenchidos e vazios para montar a figura. Aí eu dei uma dica para eles para numerar as linhas, né? Numere as linhas para facilitar a identificação, também poderá usar uma régua. A minha ideia é que eles copiem o código e façam linha por linha agora aqui, e aí depois eles vão criar o desenho final para gerar essas imagens. Eu vou mostrar para vocês agora. Estou aqui no Scheme, então. Essa aqui é um gabarito de atividade proposta, né? Então, aqui tem um modelinho já com todas as linhas já montadas, né? Então, vou dar um one para vocês verem como ficaria essa primeira, que foi feita na cor azul, né? Eu fiz também um gabarito dessa atividade, a mesma figura, vou dar um one, mas esse gabarito colorido. Aí temos aqui o gabarito da figura 2, é o mesmo modelo, né? Praticamente todos eles são 9 linhas, né? 9 colunas. A figura 2 eu fiz na cor magenta, que é essa que vocês estão vendo aí. E a figura 3, que é a espiral, está na cor laranja, né? Então, essa é a primeira parte na atividade plugada A. Na atividade plugada B, então, eles vão receber essa folha falando sobre pixels, né? Vai ser feito uma introdução falando exatamente do que é o pixel. Os alunos vão assistir um vídeo sobre isso também, um vídeo explicativo falando da origem, né, de como desenhar uma imagem utilizando pixel. Um pixel é a menor parte que compõe essa imagem. Então, aqui com exemplos, um coração normal, um coração com as margens, né, lisas e um coração em formato de pixel. E então a gente chega na pixel art, né, que é um formato de arte que integra pontos digitais de sua construção baseada nos pixels, né? Esse formato também pode ser aplicado em jogos de 2D, e a pixel art também pode ser feita da maneira física, utilizando os diferentes materiais no lugar do pixel, por exemplo. Então, aí tem alguns exemplos de pixel art feitas em papel, né, ali com post-it, né, folha quadriculada, que é o que a gente vai utilizar. E aí, então, eles vão receber essa outra folhinha aqui, que eu coloquei algumas imagens, né, algumas sugestões de imagens para o desenho livre, né, desenho livre aqui deles. Coloquei aqui para as meninas, princesas também, um ABC, né. Nessa parte, então, que é a parte da pixel art, eles vão escolher um modelo qualquer, pode ser dessa folha, pode ser qualquer outro desenho, né, eles vão ter acesso à internet, vão poder pesquisar, para criar, no mesmo passo a passo que a gente fez as imagens do outro exercício, agora linha por linha. Então, eu sempre vou pedir, né, orientar que eles escolham uma imagem com poucos pixels agora, né, para depois pegar a prática para poder ampliar, né, o trabalho. Então, tá aqui, eu fiz uma Hello Kitty. Eu consegui montar essa Hello Kitty dentro do Scheme e deixei o código lá no final.
Então, a ideia é que eles usem a criatividade aqui e eles vão sempre utilizar a mesma estrutura. Primeiro desenhar o pixel, aí depois desenhar a linha. Eles vão usar o beside, né, fazendo os quadradinhos no lado da linha. Depois eles colocam linha abaixo de linha, usando a função do above. Linha abaixo de linha para fazer gerar a imagem final, como eu mostrei ali no esquema. Espero que vocês tenham gostado, espero que seja uma inspiração, né, para os colegas que queiram trabalhar um pouquinho, conhecer um pouquinho mais a pixel art. Obrigada, até mais.